Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, em Josué, no capítulo 9. Josué, capítulo 9. A nossa intenção não é transmitir uma palestra. A palestra é fácil, a gente faz na universidade, a gente faz. A nossa intenção é transmitir a palavra de Deus. Porque não faria o menor sentido a gente vir aqui ouvir um homem, mas nós estamos aqui para ouvirmos a voz de Deus, e Deus vai falar a cada um de nós nesta noite. Vamos ler a partir do versículo 1. Eles souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá e em todo o litoral do mar, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quanto os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Amém? Mantenha aberta a sua Bíblia, vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, porque não faz sentido, Senhor, nós estarmos reunidos para ouvir tão somente a opinião, a voz dos homens, uma palestra humana. Precisamos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e termos condições de ouvirmos tão somente, ó Deus, a Tua voz para nós nesta noite. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história eu já preguei recentemente. Então, Josué tinha que conquistar aquela terra, chegou, conquistou Jericó, conquistou a terra de Ai, e daí ia conquistar outros povos. Os povos se reuniram contra ele, mas havia um povo, os gibeonitas, que ficaram com medo e pensaram assim: olha, a gente não vai enfrentar o Josué e os israelitas, então vamos fingir que nós não somos dessa terra, que nós estamos vindo de longe. Eles fizeram os burros, os jumentos ficarem suados, eles pegaram roupas velhas e rasgadas e sandálias todas rasgadas, como se eles estivessem chegando de um lugar distante. Em algumas versões diz que eles traziam pães embolorados, para dizer assim: olha, nós estamos vindo de uma terra muito distante. Mas eles eram dali, e Deus tinha dito: olha, essa terra vai ser de vocês e só de vocês. Mas ali estavam os gibeonitas, e os gibeonitas convenceram Josué que eles vinham de longe. Convenceram Josué, convenceram os israelitas que eles estavam vindo de longe. E Josué então fez um juramento aos gibeonitas e disse assim: nós juramos que deixaremos vocês conviverem com a gente, já que vocês não são dessa terra, e Deus mandou que a gente expulsasse o povo dessa terra, mas vocês estão vindo de longe, vocês conviverão conosco. Só que os gibeonitas estavam mentindo. E essa história é interessante, porque é uma história dos gibeonitas que trouxe consequências para muita gente, consequências terríveis, e nos traz um aprendizado. E é esse aprendizado que nós temos para nós hoje. Preste atenção, Deus quer falar com você. O que nós aprendemos dessa história? Por que Josué
foi enganado. O que nós aprendemos com Josué? Vamos ler lá no versículo 14, é a primeira lição de hoje, né? Josué 9:14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade confirmaram o juramento. A primeira coisa que nós aprendemos é que existem consequências quando nós tomamos decisões, quando nós fazemos juramentos, quando nós fazemos acordos, quando nós assinamos contratos, sem consultarmos o Senhor. Josué foi engambelado, o povo todo foi engambelado, foi enganado. Por quê? Porque não consultaram o Senhor, porque não pediram conselhos ao Senhor, porque não chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, nos revela se essa história é verdadeira, porque a história era falsa. E eles se comprometeram com aquele povo e foram obrigados então, por juramento, por acordo, por concerto, a conviver com o povo pagão no meio da comunidade de Israel. O que nós aprendemos com isso, né? Tem gente que faz acordo sem consultar ao Senhor, tem gente que casa sem consultar ao Senhor. Todo mundo aqui, quando casou, consultou ao Senhor? Queria ouvir um estrondoso amém, né? Mas olha bem, às vezes nós fazemos acordos e não consultamos ao Senhor, e depois nós reclamamos com o Senhor que a nossa vida está uma desgraça, mas não consultou o Senhor e se deixou enganar. Se deixou enganar pelas aparências, porque aquele povo aparentava que vinha de uma terra distante, aparentava uma contrição, tinha um pão embolorado, que eles deram um jeito de pegar pão velho e colocar na mochila para enganar. E assim também muitas situações surgem diante da gente com uma aparência e nos engana e nos ludibria totalmente. Você vai assinar um contrato, seja de que tipo for, você vai fazer um acordo, você vai trazer para a sua convivência alguém, um amigo. O que devemos fazer? Consultar o Senhor. Você vai tomar uma decisão sobre uma universidade, sobre outra, sobre um curso, sobre o outro, sobre os rumos da sua vida, sobre outro rumo na sua vida, e às vezes você quer tomar essa decisão na base das aparências, dos seus sentimentos, e não lembra que antes de bater o martelo, deve consultar o Senhor, porque qualquer decisão que você tome nessa vida trará consequências. As decisões da nossa vida, aquilo que a gente faz e também aquilo que a gente deixa de fazer, trará consequências. E essas consequências, elas podem ser terríveis, terríveis. Então, bem didático, o que aprendemos com Josué é que devemos consultar ao Senhor na tomada de decisões. Mas nós temos um segundo aprendizado, e eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 21. 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 1. Amém? 21, 1.
Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado quem? Os gibeonitas. O que Saul fez? Josué tinha feito um pacto com os gibeonitas. Vocês podem conviver conosco e vão conviver conosco. Foi um pacto precipitado, foi um pacto baseado no engano que eles trouxeram, mas ele não consultou o Senhor, mas ele falou, e falou, está falado. É compromisso, feito diante de Deus. Mas daí Saul, nós falamos domingo passado sobre a ascensão de Saul, né? Saul, ele não obedecia a Deus. Tanto que Samuel, uma vez chegou para ele e disse para Saul: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Mas Saul, ele fazia tudo alocadamente. E ele desobedeceu ao Senhor por causa da sua vaidade, por causa da sua arrogância. E ele olhou os gibeonitas vivendo no meio do seu povo, agora ele era o rei. E ele decidiu o quê? Vou eliminar esse povo. Vou quebrar o acordo. Vou quebrar o contrato. Vou quebrar a aliança. E quando Davi assume como rei, começam o que ali? 3 anos de fome. Olha o que diz ali. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi então consultou o Senhor. Que situação difícil, né? Como quebrar a palavra diante de Deus, quebrar um acordo, pode trazer consequências. Sabe o que é 3 anos de fome num reinado? Davi tinha assumido o reinado, e era fome, e era angústia, e era terra seca, e era o povo reclamando, e era a barriga do povo doendo, e quando o povo está com fome é rebelião, e quando o povo está com fome é perigo haver saques, quando o povo está com fome pode haver uma convulsão. E Davi, preocupado, ele pega e diz: eu vou perguntar para o meu Deus, eu vou consultar a Deus. Ele agiu certo, consultou a Deus, e Deus falou: a culpa é de Saul e a sua família sanguinária, porque ele quebrou o acordo, ele quebrou o pacto que foi feito por Josué, porque esse povo tem o direito de conviver com o povo de Israel. Quanto tempo depois? Se a gente for fazer a linha do tempo, né? Josué, depois vem os juízes, lembram? Depois vem todo aquele período, muitos e muitos e muitos e muitos anos, Saul, rei, daí Davi é entronizado. É que as palavras que você diz hoje podem trazer consequências sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, sobre o seu povo. A palavra, ela não cai no vazio. A falta de compromisso com Deus não cai no vazio. E tanto tempo depois o Senhor pega e diz: olha, a fome, o sofrimento, a angústia, a dor, a falta de lavoura, a falta de água, a falta de chuva, é porque o seu antecessor quebrou a palavra. Tudo que você faz gera consequências. As suas decisões geram consequências.
Às vezes você está tomando uma decisão na sua vida hoje, e mal sabe você a repercussão que isso terá lá na frente, muito tempo depois. Nós aprendemos com Josué que devemos consultar o Senhor. E nós aprendemos com Saul que desobedecer traz consequências terríveis. O Saul estava morto. Saul já tinha morrido. Porém, as consequências das suas atitudes repercutiam ainda. Olha a responsabilidade de cada um de nós, irmãos. A responsabilidade quando nós tomamos a decisão errada de nos calarmos. A responsabilidade quando nós não evangelizamos. Porque daqui a algum tempo a gente nem está aqui, mas aquela pessoa que seria salva, mediante o seu testemunho, está sofrendo fome, dor, está com a família destruída, porque você não teve a coragem de abrir a boca e cumprir o propósito que Deus colocou para você fazer, porque você desobedeceu. Deixar de agir também é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a palavra de Deus, comete pecado. E as consequências vão repercutir. Mas nós temos um terceiro ensinamento, a partir do versículo 2, porque quando Deus revelou ao rei Davi que aquilo tudo que estava acontecendo no seu reino, 3 anos de fome, era culpa de Saul, que tinha desobedecido o pacto de Josué. Davi, o rei agora, vendo o povo passando fome, ele se colocou numa situação que se descobre que a vida é difícil, que a vida é complicada, e que viver implica em tomar decisões difíceis. O terceiro ensino que nós temos, irmãos, é que a vida se impõe, e existem momentos na vida da gente que nós teremos que tomar decisões difíceis, que vão comprometer não só a nossa vida, mas a vida dos outros, e que nós não teremos escolha, nós teremos que decidir. Vamos ler para nós entendermos. Diz assim a partir do versículo 2: o rei então mandou chamar os gibeonitas, aqueles que Saul tentou exterminar, né? E falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Davi perguntou então para aquele povo: olha, eu sei que vocês foram perseguidos por Saul, eu sei que muitos dos vossos morreram por causa dessa perseguição, então eu estou chamando vocês aqui para pedir desculpas e dizer o que eu posso fazer para compensar esse mal. E os gibeonitas responderam, olha só, versículo 4, os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou da sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos,
para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Os irmãos entenderam o pedido dos gibeonitas? Chegaram para o rei Davi e disseram: olha, não quero ouro, não quero prata, mas escolha 7 descendentes de Saul e nos entregue, para que façamos justiça. A lição que nós temos com Davi é que muitas vezes nessa vida nós seremos obrigados a tomar decisões muito difíceis. Só que se Davi não tomasse a decisão difícil, o povo continuaria passando fome. Ele pergunta aos gibeonitas: o que vocês querem? Nós queremos 7 descendentes de Saul. O que fazer? Os irmãos já pararam para pensar que Davi teve que escolher 7? O que você faria se você tivesse que escolher 7 pessoas para morrer? 7 pessoas para você entregar, para que a coisa fosse apaziguada. E Davi, ele esteve nessa situação. Se ele não decidisse nada, o que ia acontecer? A fome continuaria. E daí ele foi fazer a sua escolha. Vamos ver a escolha de Davi? Ali no final do versículo 6 diz assim: eu os entregarei a vocês, disse o rei. Daí o versículo 7. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então, o Davi, ele começou a fazer a seleção terrível, funesta, dizendo: Mefibosete não morre, porque é filho do meu amigo Jonatas. Então, Mefibosete escapou, né? Lembram que eu preguei sobre Mefibosete recentemente, né? Mefibosete escapou. Daí o rei, olha que missão terrível desse rei, né? Daí ele disse assim, no versículo 8: mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, que é um outro Mefibosete, tá? Os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que Aiá tinha dado a Saul. Ele pensou: quem que eu vou entregar? Teus 2 filhos da concubina de Saul, os 2 filhos de Rispa. Rispa era uma mulher que era uma das mulheres concubinas do rei Saul, e ela tinha 2 filhos. E Davi disse: traga então os filhos de Rispa. Já tem 2, faltam quantos? Falta 5. Então vamos continuar. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Atriel, filho de Berzilai, e Meolá, e os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos no mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Irmãos, eu creio que para Davi, que sempre respeitou o rei Saul, para Davi, que era amigo de Jonatas, filho de Saul, que tinha feito um compromisso, um pacto de cuidar da família de Jonatas, quando Jonatas estava em vida, foi uma decisão muito difícil. Houve ali então uma seleção de quem iria morrer e de quem iria viver, para que o povo dele
pudesse viver. E quando Davi entregou estes, Deus, o povo, os gibeonitas perdoaram, né? O que Saul tinha feito, e cessa a fome em Israel. O que nós aprendemos então com Davi? É que a vida implica em decisões difíceis. Tem gente que, diante das decisões, quer conciliar. E existem decisões nessa vida que você não tem jeito, você vai ter que ir por um caminho ou ir por outro caminho, né? Tem gente que quer fazer uma universidade, mas quer fazer a outra também, e quer ao mesmo tempo fazer parte, agora eu estou falando aqui, né, de um grupo, e quer fazer parte do outro, e ao mesmo tempo quer louvor na igreja, e também quer viajar. Irmãos, vida adulta implica em decidir quem vai viver, quem vai morrer, dentro dos seus compromissos, né? Você vai ter que decidir sobre chamado para o ministério ou as coisas que você gosta de fazer e que se chocam com aquele horário. Você vai ter que dizer. Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra coisa. Vida adulta é escolha. E vida do rei Davi foi escolha. E escolha difícil. Concurso do pior. Daquele que vou dispensar. Porque naquela época ele tinha o poder para fazer isso. Eu brinco às vezes com a Fernanda, né? Eu gosto de brincar com a Fernanda porque ela é bem humorada. E ela não é braba, ela é muito calminha. Então, o Gabriel, quando fez a escolha da sua princesa, ele rejeitou, então, quantas possibilidades no mundo? Milhões! Quando alguém se casa, ele está dizendo, rejeito milhões de mulheres que existem, né? Muitas, né? Por pensar no mundo todo. Porque eu amo uma. Todas as outras, o que aconteceu? Morreram para ele. Não é assim? Não é assim? O dia que a Vitória escolher o seu amado, ela vai dizer, olha, rejeito milhões de bonitões e escolho um bonitão. Não é assim? Vida é escolha. E quando você decide ser médico, é porque você rejeitou possibilidade de ser engenheiro, né, de ser, sei lá, farmacêutico, de ser advogado, de ser... É uma escolha. Porque quando nós queremos abraçar tudo, naquela situação ali, se Davi quisesse abraçar tudo, o que aconteceria? Até aqueles que ele estava no intuito de preservar morreriam também, porque faziam parte do povo que estava com fome. Então nós aprendemos o quê? Com Josué nós aprendemos que devemos consultar ao Senhor. O ventilador nem está ligado hoje, né? Está voando ali. Com Saul, nós aprendemos que existem consequências quando agimos em desobediência àquilo que nos comprometemos com Deus. E com Davi, nós aprendemos que você não tem escolha. Você tem que tomar uma decisão. Quando você é adulto, e vida adulta implica em decisões difíceis. Davi consultou o Senhor para saber o que estava acontecendo.
Agora, o que nós aprendemos com Rispa? O que nós aprendemos com ela? Quem é Rispa? Vamos ler ali no versículo 8. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Rispa é aquela mãe que perdeu os 2 filhos. Que naquele concurso terrível para a escolha dos 7 que morreriam, os 2 filhos dela foram contemplados. O que nós aprendemos com Rispa? O que você deve aprender com Rispa, mulher de Saul, concubina de Saul? Rispa, quando seus filhos morreram, nós temos uma das cenas mais tristes narradas na Bíblia, aqui no versículo 10. Vamos ler. Diz assim: então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma rocha, desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens de noite. Rispa, quando os seus filhos foram mortos junto com os outros 5, ela ficou de plantão. Ela pegou um pano, colocou sobre uma rocha e ficou ali. E quando vinham as aves de rapina para comer o corpo dos filhos dela, ela ficava espantando aquelas aves de rapina, e à noite ela ficava cuidando para que os animais noturnos não viessem e não começassem a comer a carne dos seus filhos. E os seus filhos estavam ali expostos, e ela não admitia que eles não fossem enterrados num lugar digno. Eles não tinham sepultura de Saul e Jonatas, que eram os seus parentes nobres. E ela ficou ali por mais ou menos 5 meses, porque diz assim que foi entre o início da colheita até o cair da chuva. Então se calcula alguns meses. E ela não dormia, ela ficava espantando as aves de rapina, e ela ficava ali à noite espantando o rato, espantando aquele... Ela queria proteger os seus filhos, depois que eles já estavam mortos, depois que eles já estavam apodrecendo, e ela foi acompanhando aquele processo de apodrecimento dos seus filhos, e chorando, angustiada, a dor da morte, porque os seus filhos tinham sido escolhidos junto com os 7 para morrer. O que nós aprendemos com Rispa? Primeira coisa que a gente aprende: proteja os seus filhos das aves de rapina e dos animais noturnos, enquanto eles estão vivos. Enquanto eles estão vivos. Porque depois que eles morrerem, de nada vai adiantar. Você só vai proteger a memória deles. Mas a vida deles é enquanto estão vivos. Tem gente que deixa a vida passar, deixa os filhos, porque os nossos filhos são atacados diuturnamente por animais de rapina, por demônios incontáveis, por desejos da carne, por aqueles que oferecem drogas, pelas más companhias, pelo sexo ilícito, pela prostituição, pelas facilitações de um mundo caído e depravado. Enquanto nós estamos
protegendo os nossos filhos, eles vivos. Existe esperança, mas aquela mãe foi proteger os seus filhos depois que eles morreram, e o sofrimento e a dor e a angústia para espantar aquelas aves, para preservar os corpos, o esqueleto, a memória. Tem gente que vai chorar lágrimas de sangue, porque não fazem isso no tempo devido. Se aqueles meninos fossem heróis de Israel, será que Davi os teria escolhido? Se aqueles meninos fossem um destaque na sociedade, necessários para uma vida do meio do povo, uma vida que trouxesse luz e brilho, uma vida virtuosa, será que seriam escolhidos? Segunda coisa, não exponha os seus filhos a um concurso macabro que escolhe os piores. Foi o que aconteceu ali. Davi teve que escolher. Eu fico imaginando o rei pensando assim: tem que ser da família de Saul, né? A família do rei. Quem eu vou escolher? Tinha muitos descendentes. Saul tinha um monte de mulheres. Que escolha difícil. Mas não exponha os seus filhos no meio dos maus. Que os seus filhos estejam no concurso do bem e não no concurso do mal, no concurso da virtude, quem é mais virtuoso, e não no concurso de quem é pior. Espante as aves de rapina, os ratos da noite, enquanto eles estão vivos, que depois vai ter uma história triste que nem essa. Rispa chorando seus filhos, Rispa guardando os seus filhos, o corpo vendo o apodrecimento, a secura, protegendo o esqueleto, porque mais nada pode fazer por eles, porque já estão sem vida. O que nós aprendemos com Rispa? Diz ali no versículo 11, vamos ler, do capítulo 21 de 2 Samuel. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi os trouxe de lá, os ossos de Saul e do seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. O rei Davi, ele ficou compadecido de Rispa e trouxe os ossos do rei Saul e de Jonatas, e pegou os ossos daqueles dois meninos que haviam sido executados e deu a eles um sepultamento digno, para que aqueles dois meninos em morte estivessem ligados ao rei e ao príncipe. Que triste.
que nós aprendemos com Rispa, não coloque os seus filhos entre reis e príncipes, somente após a morte. Quando morre, a gente quer a melhor sepultura, né? No melhor lugar, ao lado de um grande homem sepultado, do outro lado, um mausoléu de uma família nobre, e os nossos filhos entre príncipes e reis mortos. Faça com que os teus filhos andem com príncipes e reis vivos. Faça com que os seus filhos tenham um ambiente de gente nobre. Sabe qual é o ambiente de gente nobre? É uma casa de Samuéis. É uma casa de crentes. É o templo do Senhor. É o lugar da morada do Espírito Santo. É o lugar onde se estuda a palavra de Deus. É o lugar onde se enche do Espírito Santo e do poder e da graça. Não queira para os seus filhos que eles sejam sepultados entre reis e príncipes mortos, porque viveram entre abutres, mas que eles vivam com reis e príncipes vivos. A Bíblia fala que o povo de Deus é um reino o quê? Nós participamos de um reino sacerdotal e que todos nós somos o quê? Reis e príncipes do Senhor. Somos filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo. O que nós aprendemos com Rispa? Nós aprendemos que devemos cuidar antes que venha o mal. Hoje é dia dos seus filhos estarem na casa de Deus. Hoje é dia dos seus filhos estarem no meio do povo de Deus. Hoje é dia dos seus filhos estarem cheios da palavra de Deus. Hoje é dia dos seus filhos estarem cheios do Espírito Santo de Deus. Isso se faz no dia a dia. A Bíblia ensina, né, que é desde pequenininho. Ensina o menino o caminho que deve andar, que até quando crescer não vai se desviar desse caminho. O que nós aprendemos com Rispa? Nós aprendemos o tamanho da dor de uma mãe que só lhe sobrou espantar as aves de rapina para que não comam o corpo do filho, ou dos filhos, no caso. Hoje nós falamos sobre a história dos gibeonitas e chegamos a diversas consequências, né? Josué não consultou o Senhor. Vocês já viram aqueles dominós assim que põem um do lado do outro, o efeito dominó? Sabem o que é, né? Efeito dominó. Derruba o primeiro, cai todos.
Quem iniciou esse efeito dominó foi um homem de Deus que, num lapso, não consultou a Deus. E muito tempo depois, uma mulher está chorando a morte dos seus filhos, como decorrência dessa história dos gibeonitas. A vida da gente tem consequências, irmãos. Talvez hoje você esteja causando na vida da sua família e dos seus descendentes um efeito dominó também, por uma decisão errada em não consultar a Deus. E lá na frente você pode chorar. Mas hoje Jesus te chama para produzir um efeito maravilhoso na sua vida, que é o efeito de um compromisso com Deus, compromisso de consultar a Deus em tudo, compromisso de obedecer a Deus em tudo, obedecer a Deus na profissão, obedecer a Deus na vocação, obedecer a Deus nas decisões familiares, nas decisões pessoais, andar com Deus, porque as consequências do andar com Deus são abençoadoras. O resultado é maravilhoso. Teve uma mulher, Ana, que ela orou triste diante de Deus e pediu um filho. E quando ela orou pedindo um filho, ela tomou uma decisão. Uma decisão que fez também um efeito dominó, né? A decisão foi: se o Senhor me der um filho, eu o consagro ao Senhor por todos os dias da sua vida. E qual foi o efeito dominó? Foi bênção, 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 com o nascimento de Samuel. Tome a decisão certa. Crie para você mesmo, para os seus filhos, para a sua família, um futuro abençoado por Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, sabemos que somos tão falhos, que tomamos decisões precipitadas tantas vezes. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos perdoe e que nós possamos, ó Deus, a cada passo, a cada momento, consultarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. E quando consultamos o Senhor, a iluminação do Teu Espírito nos mostra o caminho certo. Pedimos essa direção a Deus. Pedimos pelos nossos jovens, cada decisão, que sejam tomadas, Senhor, na Tua presença. Pedimos pelos adultos. Pedimos por todos nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.